A paz do Senhor, amada igreja. Tudo bem com vocês? Vamos parar um minuto para refletir sobre o que o Senhor nos ensina a respeito do Espírito Santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu queria, de antemão, vamos tornar tudo mais agradável aqui, né? Porque estamos nos adaptando à nossa volta, né? Primeiro culto totalmente aberto que estamos fazendo. Então, com isso, o som também ficou um pouco diferenciado. O som ficou com preguiça, ficou passando por esse tempo de pandemia, né? E não fez nada, não trabalhou. Então, vamos nos adaptando, né? Daí, Juliana, eu vou pedir a gentileza para você pode diminuir na PA o volume, para não incomodar os irmãos. E eu falo alto, né? Tenho uma voz... Foi Deus que fez assim, não tenho culpa. Mas tem uma voz bem alta, então pode diminuir nas PAs, pode deixar mais tranquilo, e pode tirar um pouquinho também no retorno, e aí todo mundo vai ouvir agradavelmente, porque a nossa igreja não é tão grande assim, e vai ficar melhor para todos. Amém? Acho que já melhorou. Agora vamos dar sequência. Mais uma vez quero cumprimentar vocês com a paz do Senhor e quero já convidar, sem mais delongas, a lermos um livro da Bíblia que é muito sugestivo ao tema que vamos falar. Vamos ler Atos, capítulo 2, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, vamos ler o primeiro versículo. E leremos até o versículo 4. Diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num lugar. De repente veio do céu um som como de um vento forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Irmãos, sabemos que estamos fazendo um estudo sobre um livro, né, que é o livro O Espírito na Igreja, de Grant S. Kinnear. E é um livro muito cheio de detalhes. É um livro muito bem trabalhado, muito bem escrito. É um livro que, se você quer ter um conhecimento da atuação do Espírito Santo do Senhor na igreja, é um livro que você precisa ver. Então, se você tem a oportunidade, adquira esse livro, porque é um livro muito bom mesmo. E não estamos ganhando nada fazendo a propaganda desse livro, tá? Que fique bem claro. Mas é o livro que estamos estudando e é um livro que tem nos ajudado. Nós lemos o livro de Atos nesse momento. E a nossa intenção hoje é de falar sobre o Espírito que nos capacita para o evangelismo. O Espírito nos capacita para o evangelismo. Essa é a nossa intenção, é o que queremos tentar falar nessa noite, e com a ajuda do Espírito Santo vamos conseguir. Só que a gente vai chamar a atenção para algumas coisas. O livro de Atos dos Apóstolos
é um livro que, a maioria sabe, foi escrito por Lucas. E Lucas, ele é muito detalhista. Lucas, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, né? Ele traz muitos detalhes e isso é bom para a gente começar a observar algumas coisas. Logo após a descida do Espírito Santo, né, os cristãos estavam reunidos ali e estavam vivendo uma vida diferente, né? Um pouquinho antes, vamos dizer assim, da descida do Espírito Santo, eles já estavam reunidos e estavam congregando ali naquelas casas, estavam juntos. Só que faltava isso, faltava o Espírito Santo. E a maioria de vocês já conhece essa história, a maioria de vocês sabe que o Espírito Santo veio e tomou aquele povo. Só que daí, quando a gente para analisar, para olhar, é bem ali que começa a igreja que vemos hoje, né? A igreja, o modo que temos de entender igreja hoje, é bem ali que começamos. E a gente começa a analisar e começa a olhar qual que é a melhor maneira, ou a maneira mais forte que a igreja vai se propagando, a igreja vai crescendo. Eu acredito que os irmãos pensaram aí, como eu, com o evangelismo. Essa é uma grande fonte de crescimento da igreja. E observe que foi aí que o Espírito Santo do Senhor começou a trabalhar. Quando eles começaram a derramar do seu Espírito sobre aquele povo, a primeira coisa que começou a acontecer foi o evangelismo, né? Kinner, para nos ajudar a entender melhor isso, no livro de Atos, ele chama atenção para como a visão que nós vemos desse livro, ela é muito detalhada. A visão que nós vemos do livro de Atos é uma visão muito peculiar, deixada por Lucas, e traz um ênfase muito grande na ação do Espírito Santo durante todo o livro de Atos. Mas daí, quando a gente começa a perceber que desde o comecinho, isso foi o grande propulsor, isso foi o que começou a nos direcionar, nós vemos que Lucas tinha uma visão muito voltada ao Espírito Santo do Senhor, que tanto que alguns dizem que pode ser chamado um livro de Atos do Espírito Santo, porque são atos que o Espírito Santo começa a desenvolver. A gente logo percebe essa característica em Lucas, quando a gente vai lá no texto de, por exemplo, Lucas 1, de 41 a 43, que diz assim, né? Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, bendito é o filho que você dará à luz. Mas por isso que sou tão agraciada, a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. Lucas está relatando o encontro de Maria e Isabel. Esse encontro relatado por Lucas, ele é de uma forma intensa. Eu imagino que ele deveria ser lido, né, com a forma da pronúncia de Isabel, dizendo: bendita é você entre as mulheres, clamando realmente, dizendo, cheia do Espírito Santo. O momento que ela está tendo esse encontro, é um momento que ela está cheia do Espírito Santo, e ela vê, porque Lucas nos relata isso. E a gente vê também, quando vemos no livro de Atos, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho, narrando no livro de Atos,
Atos 1:8, por exemplo, que diz assim: mas receberão do poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Mais uma vez ele enfatizando o que era a promessa de Jesus, dizendo sobre a vinda do Espírito Santo. E tudo isso nos mostra que o Espírito Santo tem um papel importante no evangelismo. O Espírito Santo tem um papel importante no crescimento da igreja. O Espírito Santo tem um papel importante na vida de cada um de nós. Essa ênfase, essas coisas que Lucas mostra, tudo que ele vai atraindo, mostra o quanto é importante. E a gente começa a notar que o Espírito Santo, ele nos capacita a isso. Ou seja, sem o Espírito Santo, não conseguiríamos fazer isso. Sem o Espírito Santo, não conseguiríamos evangelizar. E sem o Espírito Santo, não conseguiríamos transmitir a palavra de Deus de forma eficaz. Sem o Espírito Santo, não conseguiríamos levar isso adiante. E esse Espírito é o mesmo Espírito que foi nos prometido através dos profetas lá atrás, como está no livro de Joel, no capítulo 2, no versículo 28 e 29, né? E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, e seus filhos e suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visão. Até sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Isso já era prometido por Deus. Atos é um cumprimento dessa promessa. E Deus não prometeu por qualquer motivo, tipo por prometer. Deus tinha um propósito nisso. Deus tinha um propósito em nos entregar o Espírito Santo em nossas vidas. Deus tinha um propósito, e o propósito estava no que lemos um pouquinho antes aqui. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda Judéia, Samaria e até os confins da terra. Minhas testemunhas. O que é ser minha testemunha? O que é que, quando estamos sendo testemunhas de Cristo, o que é que estamos fazendo? Testemunhando o seu nome significa que estamos falando de Jesus. Estamos deixando que as pessoas vejam Jesus em nossas vidas. Estamos permitindo que o Espírito Santo do Senhor use as nossas vidas para testemunharmos do Senhor. E não é para ser testemunha somente em um local específico. Não, ele cita que devemos ser testemunhas aonde? De Jerusalém, passando pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. E isso é capacitação do Espírito Santo do Senhor. Ser testemunha de Cristo não vem de uma capacitação nossa. Não vem de uma capacitação nossa, porque somos réis pecadores. Somos réis pecadores. O Espírito Santo do Senhor move em nossas vidas. Ele move em nossas vidas algo diferente. Você já deve ter tido uma experiência parecida com a minha. Às vezes você está parado em algum lugar, e de repente, do nada, alguém chega e te pede um aconselhamento. Eu já tive essa experiência. Eu estava no trem,
lendo a Bíblia, e de repente uma pessoa parou e me perguntou, na verdade ela não me perguntou, ela começou a comentar comigo, eu acho que o meu marido não tem salvação. Daí eu falei, oi? Por que isso? Por que você está me dizendo meu marido não tem salvação? Daí ela começou a explicar que achava que o marido tinha blasfemado contra o Espírito Santo, tudo mais. E aí eu comecei a pedir direcionamento do Senhor, porque eu mesmo não saberia tratar aquela pessoa, aquela mulher, dizer para ela que o marido dela, em Cristo Jesus, sim tem salvação, e o que o Senhor ainda poderia fazer por ele. Mas, enfim, eu fiz. Eu simplesmente comecei a conversar com ela. E não foi por uma capacitação minha. Foi por uma capacitação do Espírito Santo do Senhor. E essa capacitação, ela ocorre constantemente em nossas vidas. Ela ocorre de maneira que podemos refletir a presença do Senhor em quem nos procura, porque somos testemunhas dele. E isso nos torna capacitados e também nos torna como fazedores. Deixa eu recolocar essa frase. Nos torna participantes do Espírito Santo do Senhor. Porque é o que precisamos, ser participantes do Espírito Santo do Senhor. Essa capacitação que não vem de nós, vem do Espírito Santo. E Kinner nos deixa claro uma coisa, nessa visão do livro de Atos, que o Espírito viria justamente para nos capacitar e sermos testemunha, ou seja, para evangelizar. E o livro dos Atos dos Apóstolos, que podemos chamar de Atos do Espírito Santo, também nos mostra exemplos desse propósito, dessa capacitação. Pois não somos cheios do Espírito Santo à toa, como mencionei anteriormente. Vemos resultados disso em todo o livro. Um exemplo é a ministração que Pedro fez, o discurso que Pedro fez. Esse discurso que está ali no mesmo segundo capítulo de Atos, esse discurso foi totalmente inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. Esse discurso que Pedro fez, ele trouxe ao Senhor 3.000 almas. Cerca de 3.000 almas. Não foram 3 almas, não foram 30 almas, não foram 300 almas. Foram cerca de 3.000 almas. Agora vocês imaginam como foi o poder dessas palavras. Não vou nem dizer que teve uma eloquência muito bonita, uma fala, não, mas o conteúdo dessa palavra, o conteúdo do que foi dito, como pegou tão forte o coração de 3.000 pessoas, como pegou tão forte. E o Espírito Santo do Senhor, ele trabalha diferenciadamente na vida de cada um. Eu imagino que durante essa pregação, eu vou me colocando no lugar de quem estava ouvindo, eu vou me colocando no lugar de quem estava ali, de repente passando, e ouvindo Pedro falar, daí parou, olhou, deixa eu ouvir o que essa pessoa está falando. E de repente, quando ele começa a falar, aquilo vai indo de encontro à vida de quem está observando. E cada um tinha uma vida diferente,
Cada um tinha os seus pensamentos. Mas o Espírito Santo, mesmo assim, ele capacitou Pedro para que falasse de uma maneira que impactasse diferenciadamente cada pessoa que estava ouvindo. E 3.000 almas naquele dia, cerca de 3.000 almas, aceitaram a mensagem e foram batizados. Sem a capacitação do Espírito Santo, isso não seria possível. Porque, mais uma vez, que fique claro, essas obras não se realizam por nós mesmos. Essas obras se realizam porque o Espírito Santo do Senhor quer fazer. Somos simplesmente canal. Somos um canal para que o Espírito Santo do Senhor nos use. Só essa capacitação, só que essa capacitação não é somente inspirar palavras, né? Não é somente como foi o caso de Pedro, inspirar a palavra. Elas seguem trazendo mudanças de vida. Porque quando observamos ali no capítulo 2 ainda, no versículo 42, nós observamos que são versículos logo depois da ministração de Pedro. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam reunindo-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando ao Senhor Deus e tendo a simpatia de todos do povo. E o Senhor lhe acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Irmãos, percebe que aí a formação da igreja, como eu tinha mencionado, a formação da igreja vinha sendo cultivada por quem? Pelo Espírito Santo do Senhor. Porque as pessoas iam tendo mudança de vida, as pessoas iam tendo mudança, elas não eram mais as mesmas, elas começavam a seguir as orientações do Espírito Santo do Senhor, e elas não eram mais as mesmas, elas começavam a ter mudança de vida, elas começavam a se tornar pessoas melhores, pessoas voltadas ao Senhor, pessoas voltadas à direção que o Espírito ia colocando ali na vida de cada um deles. E isso ia sendo notado. E o que é mais impressionante, o Espírito Santo não parava de acrescentar as pessoas que iam sendo salvas. Irmão, isso não é capacitação nossa. Isso não é capacidade nossa, nós não temos capacidade para isso. Uma igreja para ser cheia e saudável, não é uma capacitação nossa. Não, é a capacitação do Espírito Santo do Senhor, porque quem te trouxe aqui, quem colocou cada um de nós aqui, foi o Espírito Santo do Senhor. Ele colocou segundo a vontade dele, segundo o propósito que ele tem para cada um de nós. Talvez você passou, olhou, viu o André todo bonitinho, gordinho assim, afeiçoado e tal, e deve ter achado, nossa, vou ficar aqui porque esse gordinho é legal. Não, não foi isso. Você foi movido pelo Espírito Santo do Senhor a vir para este lugar. Você foi movido pelo Espírito Santo do Senhor para vir a servir ao Senhor neste lugar. E como
lá na igreja de Atos, não cessa aí. Não cessa nesse momento, porque o Senhor continua acrescentando aqueles que precisam ser salvos. O evangelismo nasceu ali. E veja bem, quando eu digo que o evangelismo nasceu ali, é por causa da expansão do evangelho do Senhor, que é relatado ali naquele livro. Óbvio que o Senhor mesmo, Jesus, já é a própria essência do evangelismo. Ele mesmo já fazia as obras que iam trazendo pessoas a Ele. Mas a grande expansão nasceu ali, só que o importante ela não parou ali. O evangelismo nasce com o Espírito Santo do Senhor naquele local, mas ele não parou ali. Então nós, como igreja, temos essa obrigação de continuar sermos usados pelo Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito Santo de Deus que eu mencionei, que até aqui trouxe você, é o mesmo Espírito Santo de Deus que vai levar você a propagar o Evangelho, vai levar você a falar do Evangelho, vai levar você, aonde quer que você vá, a anunciar o Evangelho do Senhor. E uma coisa que nos chama a atenção, e Greg Kinnear também cita, é que eles estavam, no relato de Lucas, eles estavam orando, eles estavam juntos orando, eles estavam juntos louvando ao Senhor, e eles estavam em comunhão com Cristo. Óbvio, o Espírito Santo de Deus usa conforme Ele quer, como Ele quer, quem Ele quer. Mas nós vemos que o fato de estarem reunidos, o fato de estarem buscando aquilo, colaborava para que a igreja ia tendo crescimento. Porque nós lemos agora há pouco, e eles não pararam a oração. Eles não pararam, porque lá no versículo 42, a gente acabou de ler, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Como é importante, irmão, a gente ter noção do poder da oração. E é esse poder que vem através do Espírito Santo de Deus. Um poder que é livre nos dado para exercermos. Um poder que é livre nos dado para podermos exercer de forma com liberdade. Pelo menos aqui no nosso país, né, temos essa liberdade. E fazemos tão pouco uso. Fazemos tão pouco uso da oração para termos a capacitação do Espírito Santo do Senhor, para evangelizar, ou para qualquer outra ação que precisamos fazer como corpo de Cristo. Nós precisamos orar, nós precisamos estar dedicados à oração, nós precisamos estar envolvidos com a oração, nós precisamos estar envolvidos com o Senhor. Precisamos constantemente orar, precisamos constantemente buscar o Espírito Santo de Deus. Precisamos entender que o fato de orarmos mais vai nos tornar mais próximos de Cristo. Além de gerar intimidade com Cristo, além de gerar isso, nos deixa mais próximos e mais sensíveis ao Espírito Santo do Senhor. Porque está aí uma prática que poderia ser relatado aqui, como somente oramos naquele momento, antes, daí veio o Espírito Santo de Deus, encheu todo mundo, tudo mais, e pronto, acabou, não vamos orar mais, precisa mais não, já veio, já encheu. Não, o que nos mantém cheio, o que nos mantém vivo, é a oração. E nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos encha em oração. Precisamos pedir que o Espírito Santo do Senhor manifeste em oração, manifeste a sua presença, manifeste o seu poder em oração.
que o Espírito Santo do Senhor continue a nos encher. E é a oração que faz isso. Então a oração é fonte para sermos capacitados a exercer qualquer coisa que seja pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, um outro relato que Lucas também faz e nos chama bastante atenção, que Greg Kinnear mostra e deixa isso também claro no seu livro, é sobre toda a estratégia e o propósito, como eu citei antes, do Senhor sendo cumprido logo ali, na descida do Espírito Santo. Por quê? Se nós lermos, e vamos ler agora, em Atos 2, do versículo 5 ao 13. Vamos ler antes de eu comentar. Atos 2, de 5 a 13, diz assim: havia em Jerusalém judeus temente a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e alamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Paníflia, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Irmãos, não sei se vocês, obviamente aqui eu falei pra caramba na leitura, mas releva isso. Mas se vocês observaram, o trabalhar do Senhor, muito específico. Porque naquele momento que teve a descida do Espírito Santo de Deus, estavam passando por ali judeus, estavam passando gente vinda de outra cidade, estavam passando gente vinda de tudo quanto é povo. E eles falavam em línguas que eles reconheciam. Eles falavam em línguas que eles entenderam as maravilhas do Senhor. Eles começaram a proclamar de modo que eles ouviram as maravilhas do Senhor. Irmãos, o evangelismo estava sendo realizado ali. O evangelismo estava sendo realizado de modo que veio o Espírito Santo de Deus. Estavam passando povo de tudo quanto é lado, de tudo quanto é lugar. Tinha gente de Carapicuíba, de Osasco, gente da Zona Norte, da Zona Sul, da Zona Leste. Tinha gente de tudo quanto é lado. E aí eles ouviram, cada um falando na sua própria língua materna. E eles puderam absorver isso que ouviram. E o que aconteceu? Eles levaram para de onde eles eram, para onde eles voltaram. Eles levaram as palavras do Senhor, eles levaram as maravilhas do Senhor. Irmãos, eu não conheço estratégia melhor de evangelismo.
Só podia ter sido feita por Deus mesmo. Porque você pega um momento que está passando um monte de gente, derrama o Espírito Santo, todos começam a falar de Cristo, cheios do Espírito Santo, e ainda as pessoas ouvem cada um em sua língua, para que pudessem levar por onde passassem. E isso ia fazendo o poder de Deus sendo notado, o poder de Deus sendo levado por onde quer que passasse. E mais uma vez, lembre-se, isso é uma capacitação que vem de Deus. Nenhum deles tinha capacidade de fazer essas coisas, mas o Espírito Santo do Senhor tinha essa capacidade. E muito mais, o Espírito Santo do Senhor ainda fazia ali no livro de Atos. Nós vemos que muitos milagres foram feitos ali. Muitos sinais foram dados durante todo o livro de Atos. Muitos sinais foram colocados durante todo o livro de Atos. E esses sinais, a gente tem que tomar somente cuidado com uma coisa. O modelo que temos de Atos, Ray Kinner ainda fala que existe um modelo no padrão de Elias. Eu não vou me adentrar muito a esse modelo de Elias, mas o conceito existe um modo em que os milagres são operados, um propósito no qual os milagres são operados. Os sinais que o Espírito Santo do Senhor manifestava naquele local, os sinais que o Espírito Santo do Senhor ia trazendo aos apóstolos que os acompanhavam, tinha um propósito. E o propósito era voltar os olhos para Cristo. Esse era o propósito. Lembra quando estavam passando na porta chamada Formosa? Uma frase que todo mundo conhece. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Isso tinha um propósito. Mostrar o poder de Deus. E os discípulos deixavam claro que não era por eles. Era uma capacitação vinda do Espírito Santo do Senhor. Era uma capacitação que o Senhor dava para que cada sinal que fosse executado fosse para trazer a atenção a Cristo. Hoje em dia a gente vê muita gente buscando sinais para converter esses sinais em membros, para converter esses membros em valores, em dinheiro. Normalmente as igrejas que buscam a prosperidade são as igrejas que mais se ouve falar de sinais, e a grande maioria nem é verdadeiro. Se ouve falar em simulações de sinais. Irmãos, isso é perigoso, porque não é a vontade do Senhor. Os sinais, eles seguiam realmente os apóstolos, seguiam os que creram, mas para que fosse voltado para Cristo. Os sinais que o Senhor operava, Ele ainda opera hoje? Sim, o Senhor opera hoje. O Senhor opera. Nós já vimos e nós já ouvimos muitas vezes de situações precárias, de situações onde as pessoas quase não podem falar de Cristo. A gente já viu soldados, já ouvimos as histórias, perdão. A gente já ouviu a história de soldados que foram para matar cristãos,
E os cristãos simplesmente disseram: Senhor, a minha vida é tua. E eles pediam para que negassem a Jesus. E cristãos não negaram a Jesus. E disseram: Senhor, a minha vida é tua. E diziam e repetiam isso constantemente. E os soldados, vendo que não teria o arrependimento, ou negariam Jesus, né? Então eles foram colocar cristãos para execução. E não conseguiram executar esses cristãos. Não conseguiram. Armas não disparavam, não saía, os tiros não saíam. E cristãos só diziam: a minha vida é tua. E quando eles pararam para olhar, os soldados já estavam em prantos, sem saber o que estava acontecendo. E todos os soldados aceitaram a Cristo. Irmãos, isso é a capacitação do Espírito Santo para que exista milagre. Isso não é para arrecadar dinheiro, não é para encher a igreja, é para que haja conversão, é para que o evangelismo continue acontecendo, é para que a igreja continue aumentando, é para que o corpo de Cristo venha sendo cada vez mais cheio do Espírito Santo. É para isso que vêm os sinais, para essas coisas são os sinais. E eu não vou tomar muito mais tempo. Eu quero concluir dizendo: nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus para evangelizar. E nós não podemos, de modo algum, negligenciar isso. Nós somos capacitados para falar do amor de Deus. Nós não podemos deixar de falar do amor de Deus. O mesmo Espírito Santo que operava em Atos dos Apóstolos é o mesmo Espírito Santo que continua a operar hoje. Nós precisamos nos colocar de maneira que possamos entender isso, entender de forma real em nosso coração, entender e tomar isso para nós, entender que realmente somos movidos pelo Espírito Santo do Senhor, somos capacitados por Ele, porque assim Ele nos chamou e já nos capacitou para que pudéssemos levar o Evangelho, pois esse é o propósito da igreja. Temos que ter entendimento disso, cada um de nós, da maneira que o Espírito Santo quiser usar, cada um de nós, da maneira que o Espírito Santo quiser atuar na sua vida. Devemos estar sensíveis a Ele, sensíveis a ouvir o que Ele quer fazer, porque é através de você que a igreja de Cristo vai continuar crescendo. E eu não estou dizendo a igreja de Cristo, a igreja cristã da Trindade em Osasco, não, também é consequência, mas o corpo de Cristo vai continuar crescendo através de você, através de cada um de nós que fomos capacitados a evangelizar. Fomos capacitados, fomos cheios e continuaremos cheios do Espírito Santo de Deus enquanto continuarmos buscando e seremos capacitados a evangelizar. Curva a sua cabeça.